Saindo do vestiário. Boa noite, presidente. O Santos tropeça aqui num jogo que é de mando do Santos, e até resgatando uma resposta que você deu na saída da Vila depois do Clássico, falando em necessidade de dar qualidade humana ao Vojvoda. O jogo de hoje confirma um pouco mais isso. Qual o grau de urgência você, como presidente, você vê com o Santos, que vai iniciar o Campeonato Brasileiro em meio a essa situação já complicada do Paulista? Boa noite. Boa noite. Nós sabíamos do adversário de hoje, um adversário que está lutando pelas primeiras colocações. Nós também temos que buscá-las. Tivemos muitos desfalques de jogadores importantes, mas mesmo assim nós temos a necessidade de intensificar a possibilidade de confirmação das contratações. Isso é fundamental. Nós perdemos alguns atletas de posições, né? No caso, o Guilherme, nós temos que repor jogadores de acordo com as possibilidades do clube na questão financeira, mas temos aí algumas opções a serem definidas. Reconhecendo que também há uma dificuldade no sentido não apenas financeira, mas também da negociação em si com esses clubes. Alguns estão aí com condições de negociações internas envolvendo direitos e dívidas existentes de clubes. Então é natural que exista esse momento e o Santos precisa rapidez para repor essas peças, e a gente já dá continuidade tanto no Brasileiro, que começaremos na quarta-feira, como também nos últimos jogos do Paulista. O Michael era o nome em tese mais próximo, né? Ele é ainda um jogador que o Santos vai conseguir trazer. O Santos está aguardando alguma definição do Flamengo, até para passar o torcedor com a situação. Não, é difícil ficar citando nomes, porque a gente tem que divulgar nomes quando tiver tudo confirmado. Como não temos nada confirmado, não adianta criar essas especulações. O que nós precisamos fazer é continuar atento no mercado e agir com rapidez, mas dentro de uma coerência, porque não é apenas você trazer para justificar que está fazendo uma contratação. Nós temos que trazer jogadores que venham somar, como o Gabriel Menino, como o Gabriel que veio, o Gabigol. São jogadores de porte, de nível, que possam realmente contribuir mais com os jogadores que nós temos, para encorpar bem o elenco, para quando ocorrer fatos como esse, normais de início de temporada, porque o Santos, nós temos dificuldades como tivemos no jogo de hoje. Quando você tem um limite no plantel, você sente a carência e naturalmente você não alcança bons resultados. Mas de um modo geral, o Santos teve uma atuação regular nesse jogo. Poderíamos ir melhor, mas também temos que ver a qualidade do adversário. Mas independente de quem o Santos enfrente, o Santos precisa estar coerente e na certeza de que precisa fazer as reposições e ter o elenco para suportar todas as competições. Ô presidente, nessa ideia de reposição ao Guilherme, o nome do Rony voltou a ser opção? Não vamos falar de nomes. O Santos precisa confirmar as contratações, né? Não adianta, porque ficam com nomes, aí os clubes pedem para aguardar, porque tem as suas prioridades. Então cada qual vive o seu momento e o Santos precisa ter o dele e definir aí essas situações. Valeu, virou jogar Itaquera, Marcelo. Os que estão no elenco, fala do Neymar, o que passaram para o senhor, quando o retorno está próximo, não está? Não, o Neymar, nós sabíamos do processo de recuperação dele, está previsto para fevereiro o retorno dele. Ele já está fazendo trabalhos intensos para que a gente consiga ter também o Neymar, não o mais rápido possível, mas no momento certo, para que a gente possa contar com ele para toda a temporada. O clássico com São Paulo pode ser essa data? Já agora, fevereiro, o clássico do dia 4, pode ser a volta do Neymar? Não tenho essa certeza, não há data definida. A gente tem acompanhado o trabalho dele, é um trabalho intenso, um trabalho que está sendo bem feito, e não há uma data própria, mas acredito que esteja próximo, previsto para fevereiro. Presidente, falando sobre a arrecadação, o Santos conseguiu um bom dinheiro aqui no jogo de hoje. Como estão as parcerias para os próximos jogos? Como vai ocorrer o Santos jogando em São Paulo?
Hoje nós conseguimos uma grande vitória na questão extra-campo, né, da compreensão do Ministério Público, da Polícia Militar, na qual nós agradecemos essa confiança, porque existia a final da Copa São Paulo, envolvendo também um grande clube aqui da capital, São Paulo, e havia, como sempre, aí a dificuldade de se conciliar quando temos duas torcidas, mas houve esse voto aí de confiança, nós assumimos essa responsabilidade, graças a Deus nós não tivemos nenhum tipo de problema. Tomara que seja um bom exemplo para que as autoridades e todos os clubes possam confirmar outros jogos, que nós sabemos que quando existem os três que atuem aqui na capital, o Santos terá sempre uma dificuldade. Se houver essa possibilidade de horários diferentes, como ocorreu hoje, comprovadamente que nós não tivemos nenhum caso de violência envolvendo a torcida de Santos São Paulo, no caso, no exemplo de hoje, no domingo, acredito que a gente possa ter outros jogos aqui na capital. Voivoda Muito no cara, bem. a questão do... Perguntando sobre o Voivoda. Não há nenhum tipo de... A confiança é total no trabalho do Luan. Eu disse isso ao final do ano, conversei com vocês também esse ano de 2026. O trabalho do treinador é um trabalho que requer tempo, dá 6 meses no Santos. Se nós ficarmos aqui exigindo resultados, não tendo tanto material humano e ao mesmo tempo fazendo com que a gente troque de treinador, achando que a única responsabilidade é dele, não é. A responsabilidade é nossa, é da diretoria, é de todos que fazem parte desse processo de reconstrução. Esse processo, ele é um processo que, lógico, a gente sabe, a torcida quer resultados, quer que o Santos dispute títulos, mas nós temos sempre o tempo para que tudo isso aconteça. Nós estamos equilibrando as questões financeiras. Um dia eu ficava ouvindo bastante, vamos endividar e vamos contratar por jogadores. Não vamos, nós não podemos ser irresponsáveis e não tomarmos as atitudes corretas e endividarmos ainda mais o clube. Então, estamos aqui, suporto essa pressão, né? Eu compreendo, porque lá nos anos 2000, quando não disputávamos títulos, era igualmente essa pressão, essa situação para que a gente tivesse atletas, resultados, e nós vamos encontrar, nós vamos chegar dentro desse processo e dentro desse momento. O Santos vai ter de volta o seu DNA, vai ter condições de voltar a disputar títulos no momento que a gente estiver, de fato, tendo um equilíbrio de todas essas ações. Nós estamos no caminho certo. Tá aí, presidente.